Capítulo 28. Em tempos de fome, quando a horta falha, quando os irmãos estão comendo raízes de mandioca, pás de cacto, galos do chaparral, cobras e as galinhas poedeiras, e ainda assim estão à beira da inanição, que o abade peça a bênção de São Bento e permita que comam o gado de 4 patas, a menos que haja caçadores habilidosos entre eles para perseguir as cabras selvagens de cabeça azul. Regra de São Liboetes, desvios 17. Os abades não eram todos iguais. Jerome de Peicos, abade antes da conquista no tempo do Papa Bento XXI e do prefeito Anegan II, abriu os portões do mosteiro para o mundo e permitiu que seus filhos ouvissem palestras de filosofia natural ministradas por ateus práticos e brincassem com máquinas de eletricidade no porão. O que havia acontecido com a vocação religiosa naquele tempo, o abade Olchoen só podia imaginar. Os monjas da abadia de Liboetes sob sua orientação mantiveram-se o mais alheios possível às mudanças do mundo, incluindo os pontificados controversos dos dois eimenos. Sem ofender o Papa, tal isolamento não fora possível sob o abade Gerard, que também era cardeal, mas Dom Abíquio interrompeu a política de Gerard de deixar os monjas saberem sobre os assuntos da igreja fora do mosteiro. Sempre conservador em sua interpretação da regra de São Liboetes, o abade ocultava da maior parte de seu rebanho enclausurado as notícias do mundo exterior, inclusive as eclesiásticas. Os únicos monjas a quem ele contou sobre a bula Citotitiranum foram o gerente de negócios da abadia e aqueles irmãos naturais de Texarque ou da província cujas famílias estavam no caminho da guerra, e a estes foi ordenado que guardassem silêncio. Mas Amém II, quando marchou de Nova Jerusalém para conquistar Nova Roma, enviou a Olchoen 2 cartas. A primeira dizia-lhe que ele, o servo dos servos de Deus, estava empreendendo uma cruzada para corrigir os erros de seu amado filho, o imperador, e que o SOSOG precisava das orações de todos os monjas de Liboetes para apoiar esta causa sagrada. A segunda carta ordenava-lhe que concedesse santuário na abadia a uma certa irmã Clare de Assis, caso ela optasse por valer-se da clemência do Papa e retornar de seu exílio no Mosteiro das Manias de Nossa Senhora de São Pancho Vila da Montanha da Barata, ao sul do Rio Bravo. Bramponi não mencionou que a irmã Claire era anteriormente amante de Blacktooth, mas o abade sabia disso de qualquer maneira. Iridia, cardeal Silentia, havia visitado a abadia de Liboetes em seu caminho para o sul. Olchoen ficara surpreso ao observar que a jovem irmã que a acompanhava era a mesma garota que impudentemente se exibira para ele na estrada na temporada anterior, antes de seguir o velho judeu para a mesa. Ele agitou-se infeliz com a memória, mas o comando de conceder-lhe um refúgio temporário era do Papa. Olchoen era rigoroso em questões da regra, mas não era nem um rebelde, nem um homem especialmente corajoso. Se ele devia liderar sua congregação em orações pelas intenções do Papa, sentia que devia contar-lhes sobre a cruzada. E se ele deveria conceder santuário em breve a uma meretriz descalça em um hábito da ODD, ele devia começar imediatamente a construção de uma cela extra especial. O mensageiro que trouxe as cartas do Papa a Olchoen cavalgou o mais rápido possível para a abadia de Liboetes vindo de Nova Jerusalém, e no dia seguinte teve que cavalgar para o sul o mais rápido possível para o convento de São Pancho Vila, evidentemente com uma mensagem de clemência para a garota. Ao receber as cartas do Papa, o abade enviou imediatamente uma mensagem própria para Nova Jerusalém convocando Vaca Cantora de volta de seu priorado. Isso também era irregular.
Mas o abade precisava saber como a partida do Papa de seu santuário na montanha Sucamim poderia afetar as relações entre o governo de Nova Jerusalém e os monjas do priorado de São Leibovitz nos Choupos, uma missão da ordem. A cela extra especial era um anexo contra a parede norte da hospedaria, mas não havia porta entre eles. Comparada com as celas dos monjas, a cabana da prostituta, como Oxuen pensava nela, era luxuosa, tendo sua própria água corrente, um fogão a carvão para cozinhar ou aquecer, uma banheira de madeira para o banho e uma latrina de um buraco adjacente a apenas 3 passos de uma porta lateral. Como as celas dos monjas, tinham um catre com colchão de palha, uma cadeira, uma mesa para escrever ou comer, um genuflexório para rezar e um crucifixo diante do qual orar. Um missal, um saltério e uma cópia da regra de São Liboetz estavam na estante de livros. Se o cozinheiro trouxesse sua comida, a Messalina não precisaria deixar as acomodações de hóspedes nem mesmo para as refeições, a menos que viesse à missa, o que o abade considerava improvável. A abadia já tinha 2 hóspedes. Um era Fantasma da Neve, um irmão mais novo do Charfosso, que queria se tornar postulante. O outro era Fanelmofir Santalot, SCD, VAC. Ord, que, além de ser professor associado na Universidade de Texarkana, era major na Cavalaria da Reserva. Sua unidade fora chamada para o serviço ativo, mas ele estava em licença para prosseguir seus estudos na abadia, onde passava todo o tempo nos arquivos e na sala de leitura do cleristório, juntando-se aos monjas apenas nas refeições e na missa de domingo. Ninguém, nem mesmo o abade, sabia o propósito de seu estudo na abadia. 72 anos atrás, o abade Jerome teria implorado para que ele contasse a todos. Agora, Dom Abíquio implorava para que ele não discutisse nada com os monjas. Fantasma da Neve não falava Ousarque. Santalot não falava Vildug, embora tivesse aprendido um pouco de Jack Rabbit enquanto servia na província. Ambos sabiam um pouco de falar igreja. Eles tinham dificuldade em se comunicar, mas como eram inimigos, isso era melhor assim. Fantasma da Neve já estava assistindo à missa e cantando as horas com os outros monjas no coro, embora seu hábito ainda estivesse sendo costurado para ele. O abade o alertara severamente contra discutir política com o estudioso de Texarkana, mas o aviso provou-se desnecessário. Fantasma da Neve parecia ter um medo profundo do homem. Fansantalot, cuja vida parecia ser movida pela curiosidade, ficou curioso neste momento sobre por que a cela extra estava sendo construída quando a hospedaria estava quase vazia. Fantasma da Neve não pôde lhe dizer nada. O irmão carpinteiro disse que era para um visitante especial, e isso era tudo o que ele sabia. A Messalina esperada nunca chegou a ocupar a cela extra, no entanto. No final de junho, o velho judeu que nunca morria veio do leste e desabou do lado de fora dos portões. O abade ordenou que ele fosse levado para a hospedaria, mas quando ele começou a delirar em hebraico, Fansantalot ficou assustado com ele e, assim, Dom Abíquio o alojou na cabana da prostituta e o alimentou com pão e leite de cabra fervido. O irmão médico não conseguiu diagnosticar a doença do antigo eremita, que pareceu diminuir no dia seguinte à sua chegada. Ele insistiu em voltar para sua mesa, mas no 4º dia, antes de partir, ele enlouqueceu novamente e teve que ser contido.
Quando se recuperou temporariamente de sua febre, insistiu com Osho em que era um perigo para a comunidade e exigiu uma promessa de medidas sanitárias. Ele disse que havia contraído a doença enquanto viajava atrás das linhas na província, onde havia vendido previsões meteorológicas militares para ambos os lados. Ele insistiu que, para evitar a propagação do contágio, as portas e janelas de sua cela deveriam ser cobertas com pano para excluir insetos. Sabendo que o velho Benjamin tinha experiência médica, o abade consentiu prontamente. Quando Elmufiri Santalot ouviu sobre a natureza da doença do velho Benjamin e onde ele a contraiu, o estudioso foi direto ao escritório do abade. O abade estava fora, então ele deu ao secretário do abade um frasco de comprimidos, explicando que precisara deles para evitar contrair a doença de Hilbert das tropas na província. O estudioso estava tomando um café da manhã tardio no refeitório na manhã seguinte quando Dom Abíquio sentou-se ao seu lado, colocando o frasco de comprimidos sobre a mesa de carvalho. Se você tomar um comprimido por dia, é um preventivo, disse o estudioso. Tome 12 por dia, durante 5 dias, é a cura. Você deve ter o suficiente para dar 2 comprimidos a qualquer monge que tenha tido contato com ele. E você quer que eu dê o resto para Benjamin? Se você quiser salvar a vida dele. Não é geralmente letal, mas ele é tão velho e frágil. Velho sim, frágil não. Mas não entendo como você por acaso tinha isso consigo. Você chamou de doença de Hilbert. Fan Santalot olhou ao redor do refeitório vazio. Estava quase na hora do almoço. Além do abade, apenas o irmão cozinheiro e o irmão reconciliador estavam ouvindo. A doença de Fan Hilbert não é mais um segredo, eu suponho. Nossas forças têm profilaxia a esses comprimidos e os invasores não. Voltem aos seus afazeres, disse o abade aos outros monjas. Quando eles se foram, ele perguntou a Santalot: você está dizendo que os militares de Anegan estão deliberadamente espalhando a doença na província? Certamente. Aqueles que fazem a guerra sempre usaram doenças, Domni. A peste é um dos cavaleiros do Apocalipse, não é? Oshoen balançou a cabeça. Não? Bem, existem várias interpretações. Você deve se lembrar que uma doença sexual foi uma das armas usadas no chamado dilúvio de chamas. Uma doença foi usada por Anegan II nas planícies no século passado. Mas a de Anegan foi uma praga de gado, não de seres humanos. Bem, sim, está sendo usada novamente no gado. Cavalos também. Isso fez parte do trabalho de Hilbert. Ele isolou os micro-organismos. Hoje, podemos infectar os animais dos nômades diretamente, sem conduzir rebanhos doentes entre eles. Como isso é feito? Não tenho certeza. A cavalaria carrega isso em garrafas. Pode ser pulverizado a favor do vento, eu acho. Você chamou de doença de Hilbert, murmurou o abade, que muitas vezes ficava quieto quando estava atônito. Quem é Hilbert? Fan Brandil Hilbert é, ou era, um epidemiologista brilhante, anteriormente ocupando a Cátedra de Ciências da Vida na Universidade Anegan. Era? Anteriormente. Ele morreu. Não, ele está vivo, mas está na prisão. Ele se opôs conscienciosamente ao uso militar de seu trabalho. Bem, aqui vêm eles para o almoço, Domni, e devo retornar à minha pesquisa. Obrigado, irmão cozinheiro,
por me alimentar nesta hora estranha. Ao saírem do refeitório, o abade ajoelhou-se para rezar aos pés da figura de madeira de outro objetor de consciência que fundará a ordem. Olshuen conseguiu rezar pela alma do Papa e pelo amado filho errante do Papa, o Imperador, sem mencionar vitória na batalha. Ele orou apenas brevemente, depois retornou ao refeitório com seu rebanho para consumir seu pão diário, feijão vermelho e leite. Depois, levou os comprimidos para o velho judeu. A cura foi eficaz. Uma semana depois, o paciente retornou à sua mesa após deixar instruções para a descontaminação da cela que ocupara. O procedimento envolvia a queima de enxofre e deixar a cela vazia por vários meses, período durante o qual ela não poderia servir ao seu propósito original, se e quando surgisse a necessidade de uma cabana da prostituta. Sivaka Cantora ressentiu-se da convocação do abade no meio do verão, guardou para si, mas seu retorno de Nova Jerusalém não pareceu um feliz regresso ao lar. Olshuen reprimiu sua ansiedade por notícias da cruzada de Bramponi, pois Vaca parecia meio morto de exaustão pelo calor, e deixou-o descansar por um dia antes da interrogação. Mas no dia seguinte, o prior de São Leibovitz nos Choupos alegou ignorância sobre os feitos da corte papal. Além disso, disse o padre Mu, as relações entre seu priorado e o governo do Magister Dion não poderiam ser afetadas pela cruzada, porque tais relações não existiam, por desígnio de Bramponi. Quando Olshuen quis discutir sobre a irmã Clare de Assis, Vaca Cantora conhecia-a apenas como a Hídria de Blacktooth, e como esse conhecimento chegara a ele através do confessionário, ele nada diria sobre ela, nem ouviria pacientemente as calúnias gentes do abade. A abadia aceitara 7 refugiados de Ekrebat como postulantes naquela temporada, então a antiga cela de Vaca Cantora estava ocupada. O abade colocou-o na hospedaria como postulante Vildog Fanelmofier Santalot depois de contar-lhe o que Santalot dissera sobre a doença de Hilbert. O padre Mu permaneceu inexpressivo. Dom Abiquiu retirou-se com um leve sorriso. Ele não pedirá a Vaca Cantora para questionar o estudioso. 3 semanas se passaram e ninguém mais na abadia se infectou. Vaca Cantora pediu permissão para retornar a Leibovitz nos Choupos. Olshuen percebeu que fora um erro menor convocá-lo, mas estava relutante em deixá-lo ir sem antes dar-lhe um bom uso. Quero que você rivais todo o trabalho que o irmão São Jorge deixou para trás, não apenas a buedularia, mas também os manuscritos de Duren, e veja se consegue fazer um glossário. Uma nuvem de poeira surgiu longe, ao sul de Sennulibovitz. Naquele momento, 3 noviços estavam no parapeito da muralha, onde registravam a altitude e o azimuth do sol para comparação com uma efeméride. O objetivo era acertar o relógio do mosteiro. Uma carruagem escoltada por 2 homens a cavalo emergiu da poeira distante e entrou na vila, reaparecendo alguns minutos depois na estrada em direção ao mosteiro. Os noviços assistiram, paralisados, enquanto a carruagem ricamente decorada parava do lado de fora do portão e os 2 soldados uniformizados do rei Laredano abriam as portas, de onde emergiram a irmã Clare de Assis, uma irmã desconhecida e a própria cardeal, Madre Iridia Silentia, ODD 5 para a hospedaria, alguém gritou. Era depois da refeição noturna e quase hora das completas. Iridia Silentia apareceu no escritório do abade, mas pareceu relutante a princípio em se sentar. Parecia nervosa, mas cheia de entusiasmo. A irmã Claire é um vaso do Espírito Santo, Domni.
Tenho certeza disso. A razão pela qual tenho certeza é que ela não consegue comandar esse talento e não fingirá curar quando não pode. Ela é profundamente empática e, em alguns casos, pode ser útil fingir estar curando alguém cuja enfermidade é em parte emocional. Mas ela não fingirá. Ela atribui isso a Deus. Acho que não seria prudente perguntar isso a ela, disse a cardeal asperamente, e Dom Abíquio corou. Iridia finalmente sentou-se. Se ela dissesse que sim, tornaria-se um problema para a igreja. Se ela dissesse que não, tornaria-se um problema para a igreja. É por isso que não podemos aceitar tal tesouro em nossa comunidade. Ela assumiu nossos votos, caminhou em nossas pedras com seus pés descalços, rezou conosco, comeu o corpo de Deus conosco e rapidamente passamos a amá-la. Mas ela é um tesouro e tem que ser libertada. O irmão São Jorge sabia desse talento. Ela me disse que o havia provocado. Acho que quis dizer que lhe mostrou seu dom, de maneiras menores. Você pode ver como não podemos ter ninguém especial em nosso meio exceto o Senhor. Então você a trouxe para mim. Foi a vez de a cardeal corar. Porque o Papa me disse para. Não, não exatamente. O Papa me disse para enviá-la aqui se ela desejasse nos deixar. Eu decidi que ela deveria ir, ajudei-a a desejar isso e eu mesma a trouxe. Se eu apenas a enviasse, não seria capaz de lhe contar sobre ela. Você poderia ter escrito uma carta. Eu não poderia ter escrito uma carta, nem você pode colocar absolutamente nada sobre ela por escrito, a menos que queira destruí-la. Não entende? Dom Abíquio ficou brevemente em silêncio. Como perguntar se o dom dela é de Deus ou não? A cardeal sorriu calorosamente, fazendo o coração do abade se contorcer. Ela precisa ir para casa, se o filho do prefeito permitir. Você precisa mantê-la aqui apenas até que o Santo Padre possa providenciar isso. Você está ciente de que o Santo Padre está ocupado com outras coisas. Silentia ignorou a ironia de Oxuen. Direi à irmã Claire que ela deve evitar falar com qualquer pessoa fora da hospedaria. Há um de nossos postulantes na hospedaria. Então ela deve. Mas eu o tirarei de lá. Quem é a outra irmã? Minha assistente. Ela retornará comigo para São Pancho. O irmão cavalariço apareceu na porta, captou o olhar do abade e, em resposta ao aceno do abade, perguntou: Domni, você disse aos nossos hóspedes para escolherem seus próprios quartos? Sim, claro. Há algum problema? Apenas que uma das freiras escolheu cela de isolamento. Você deve tirá-la de lá. Ainda não é seguro. Ela disse que foi construída para ela. Não sei o que ela quis dizer. A cardeal estudou a expressão do abade por um momento e disse: Acho que eu sei. Ela levantou-se. Bem, Domni. Estou muito cansada e gostaria de me retirar. Se me der licença, rezarei as completas sozinha em meu quarto. Falarei com minha estudante. Agradeço-lhe por tudo. Estudante. A palavra pairou no escritório do abade atrás dela. Naquela noite, a irmã Claire abandonou a cabana da prostituta do abade por uma cela na hospedaria com os outros, dizendo que sabia que originalmente fora destinada a ela, mas que não estava ciente da quarentena. Vaca cantora reprimiu sua curiosidade sobre ela e nada disse. 3 freiras, 2 soldados,
um estudioso de Texarkana, um nômade que era um possível postulante, e o padre Vaca Cantora agora compartilhavam a hospedaria. A Hidrea ficava em sua cela, exceto quando todos iam juntos ao refeitório ou à missa. A cardeal, sua assistente e o postulante Vildog Fantasma da Neve estavam frequentemente ausentes do prédio, presumivelmente cantando o ofício divino com os irmãos. Vaca Cantora estava ocupado no scriptorium fazendo um glossário do trabalho do irmão Blacktooth, e Fanelmovier Santalot estava geralmente ocupado vasculhando as estantes no porão, ou lendo e fazendo anotações no cleristório. Os soldados laredanos eram deixados sozinhos a maior parte do tempo, com a Hidrea permanecendo atrás de uma porta fechada. Um dos soldados cavalgou até Cernulibovitz no segundo dia e trouxe de volta uma jarra de bebida local. Quando os soldados estavam ambos solenemente bêbados, o mais ousado deles bateu na porta da bela freira e ofereceu-lhe um gole. A Hidrea abriu a porta, pegou a jarra oferecida, inclinou-a e engoliu vigorosamente. Obrigada, Cabo Broca, disse ela com um sorriso, depois fechou a porta e bateu o ferrolho. Broca bateu novamente, mas não houve resposta. Você viu como ela sorriu para mim? O padre Mu e o jovem nômade voltaram da igreja e, logo depois, Santalot entrou. Os soldados ofereceram bebida a todos, mas restava pouco na jarra e ninguém aceitou. A cardeal entrou e sentou-se na sala de leitura por um momento antes de se retirar. Os soldados esconderam a jarra e fingiram estar dormindo. Partiremos daqui após as lodas pela manhã, disse Madre Iridia. Devemos todos agradecer aos monjas por sua hospitalidade. Ela estava falando falar igreja, que era a única língua comum entre os hóspedes do mosteiro. Os soldados falavam namal, mas, como soldados, estavam muito curiosos sobre as campanhas militares do atual Papa e tinham muitas perguntas, feitas e não feitas. Em 2 dias na abadia, eles haviam aprendido muito pouco. De manhã, após uma última conferência com o abade, Madre Iridia despediu-se em lágrimas de sua estudante e ela e seus servos partiram. A Hidrea chorou em sua cela por 1 hora depois que eles se foram. Ela compartilhava a hospedaria agora com Vaca Cantora, Fantasma da Neve e Elmofiri Santalot, o estudioso. O abade Oxuen disse a Fantasma da Neve que ele agora poderia mudar-se para uma cela no dormitório, mas Fantasma da Neve resistiu, dizendo que ainda não estava totalmente pronto para o silêncio e a sala toda. Surpreso, o abade olhou rapidamente para a Hidrea, como se perguntasse se o nômade também não estaria totalmente pronto para a castidade, mas não insistiu. Vocações nômades eram raras e, exceto quando Vaca Cantora estava presente, o irmão Ren, o cozinheiro da abadia, não tinha ninguém com quem conversar em sua própria língua ou em um dialeto relacionado. Foi durante a festa de Santa Clara, 1 ano após ter feito seus votos, dos quais estava agora liberada, que a Hidrea, irmã Clare de Assis, realizou um milagre na hospedaria da abadia de Libwitz. No final de agosto, o irmão Ren obteve permissão para visitar Vaca Cantora na hospedaria, e a Hidrea, irmã Clare de Assis, percebeu que o irmão cozinheiro tinha um câncer devorando sua garganta. Sua voz havia diminuído para um sussurro rouco. Ele chamava seu câncer de irmão caranguejo e fazia piadas sobre isso. A Hidrea aproximou-se por trás dele enquanto ele estava sentado conversando com seu velho amigo, Mu.
Ele deu um salto quando ela o tocou, mas depois acomodou-se de volta na cadeira com um sorriso e deixou que as mãos dela explorassem seu pescoço. Ele deu outro salto quando ela pressionou com força com as pontas dos dedos abaixo de seu pomo de Adão. Relaxe, irmão. Dói. Não muito, sussurrou Ren. O que você fez? Algo estalou. Ela continuou acariciando o pescoço dele por um tempo, depois o deixou e foi para sua cela. O padre Mu benzeu-se. O irmão Ren notou e fez o mesmo. Melhor não contar a ninguém, disse Vaca Cantora. Em 3 dias, Ren começou a recuperar a voz. A notícia se espalhou. Em uma semana, a irmã Claire havia curado bolhas infectadas, uma hérnia, um dente com abscesso e um provável caso de gonorreia no olho. Tudo isso poderia ter passado despercebido, mas quando ela curou o velho bibliotecário, irmão Obol, de sua miopia e ele viu a bela mulher que havia imposto as mãos sobre seus olhos, seu grito de espanto foi seguido pelo ruído alegre de sua ação de graças, e isso chegou aos ouvidos de Dom Abiquiu. Vaca Cantora estava presente na hospedaria quando o abade caminhou a passos largos até a porta fechada da cela de Aidré. Eu lhe disse para não se misturar com os monjas. Eu não me misturei com os monjas. A cardeal Silentia proibiu você de praticar seus truques de cura. A irmã Claire abriu a porta. Peço perdão, Domni, mas ela não proibiu. Eu não tenho truques de cura. Você discute comigo. Onde está seu treinamento religioso? Você prefere o irmão bibliotecário meio cego. A culpa foi minha, Domni, interveio o padre Mu. Ele arriscou uma mentira, eu o enviei a ela. O quê? Oxuen arquejou e parou para recuperar o autocontrole. Você não deve impor as mãos em mais ninguém enquanto estiver aqui. Entende? Sim, Domni. Você obedecerá. Sim, Domni. O abade olhou ferozmente para a Vaca Cantora. Acho que já é hora de você voltar para casa. Obrigado, Domni. Assim que Dom Abiquiu se foi, ele disse, Aleluia. A irmã Claire sorriu. Você levará uma mensagem para minha família e para o prefeito quando for? Ela perguntou. Mas Vaca Cantora ainda não havia partido quando as feridas dela começaram a aparecer. Quando a Idrea ia à missa, ajoelhava-se no fundo da igreja, atrás de um pilar onde não era visível para os monjas no coro. Assim, ela sempre deixava a igreja primeiro. Seguindo-a de volta à hospedaria, Vaca Cantora notou manchas escuras nas pegadas de seus pés descalços na areia. Quando ela caminhou pelo chão da hospedaria, o sangue ficou ainda mais aparente. Ele chamou por ela, perguntando como ela havia machucado os pés. A jovem freira parou, levantou a saia de seu hábito e olhou para baixo. Ela ficou olhando, depois olhou de volta para o padre Mu. Quando ela levou a mão ao rosto, ele viu que a palma estava ensanguentada. Ela parecia muito confusa. Quem a machucou, irmã? Sua voz tremeu. Não sei. Estava escuro. Acho que foi o diabo. Ele estava usando uma túnica como a sua. O quê? Alguém realmente a atacou. É como um sonho. Havia um martelo. Ela parou, olhou para ele loucamente, depois correu para sua cela e trancou a porta. Vaca Cantora podia ouvi-la rezando. Ele foi procurar Dom Abiquiu, a quem encontrou rezando diante do liboete de madeira no corredor.
Ela disse que foi como um sonho, disse-lhe o padre Mu. Mas ela acha que alguém com um martelo, talvez o diabo. Ela foi estuprada. Ela não disse nada sobre isso. Vamos. Você avisou o irmão farmacêutico. Ele está a caminho. O farmacêutico já havia chegado quando eles entraram na hospedaria. A porta da cela de Aidrea estava aberta e ela estava deitada em seu catre. Quando eles começaram a entrar, o farmacêutico os empurrou de volta para fora, juntando-se a eles e fechando a porta atrás de si. As feridas dela, o abade sussurrou. As feridas de Cristo, o médico respondeu suavemente. Do que você está falando? As feridas dos cravos. A ferida da lança. Os estigmas. Você está dizendo que a fêmea, bem, irmã, tem os estigmas. Sim, ela tem. O corte em seu lado é limpo. As feridas em suas mãos e pés têm bordas azuladas. Ela fala de um martelo. Diabo! Foi o mais próximo que Oxuen chegou de xingar. Ele virou-se e saiu da hospedaria com Vaca Cantora em seus calcanhares. Retaliação, ele cuspiu. Retribuição. Com licença. O que quer dizer, Domni? Eu a proibi de usar poderes de cura. Esta é a resposta dela. Vaca Cantora ficou em silêncio por vários momentos enquanto caminhavam em direção ao convento, depois balançou a cabeça. Domni, estou partindo amanhã para casa. O abade Oxuen parou. Sem pedir permissão. Você já deu, lembrasse? Claro. O abade girou sobre o calcanhar e afastou-se, sozinho. Algumas horas depois, quando o irmão Ren Santa Maria veio indagar sobre uma mudança na dieta para os doentes, encontrou Abico e o Oxuen caído no chão de seu escritório. Ele não conseguia mover a perna direita. Quando tentava falar, emitia um som rouco. O irmão farmacêutico veio diretamente para a enfermaria para onde Ren havia carregado o Oxuen. É um derrame, irmão? Ren perguntou. Sim, receio que seja. A abadia tinha seu próprio prior novamente, e o padre Devendi foi imediatamente convocado, junto com Vaca Cantora. Ren voltou para a cozinha. O prior Devendi virou-se para o prior Vaca Cantora. Você pode conseguir que a irmã que cura venha. Você sabe sobre ela. Dom Abíquio contou-me o que a Madre Iridia contou a ele. Sei que ele estava alarmado, mas ele pode morrer, você sabe. Vou perguntar a ela. Ela foi, bem, ferida, você sabe. O irmão médico contou-lhe. Não, interveio o farmacêutico. Descreva as feridas para o padre Devendi, disse-lhe o padre Mu, mas não as interprete. Entendo. Certifique-se de que ela use sapatos de algum tipo e não caminhe sobre as bandagens. Vaca Cantora olhou para o abade. Dom Abíquio estava balançando a cabeça de um lado para o outro com os olhos fechados. Não significava nada, decidiu Mu. Vaca encontrou um par de sandálias pequenas no depósito. Eram muito velhas e poderiam ter pertencido a ele ou a algum outro nômade adolescente cujos pés não tivessem terminado de crescer. Ele as levou para a irmã Claire e disse-lhe que poderiam ter sido de Blacktooth. Ela nada disse a isso e calçou-as sem protesto. Para onde vamos, padre? Ver Dom Abíquio. Ele precisa de você. Aidrea havia se acostumado à obediência e veio sem perguntar por que era necessária.
quando ela entrou mancando na enfermaria e aproximou-se da cama, Dom Abíquio gemeu poderosamente e recuou dela, com os olhos arregalados e o rosto como uma máscara de pavor. Ele usou a mão esquerda para proteger os olhos dela. A Hídria parou e ficou olhando. "Oh, porcos!" ela disse abruptamente, e benzeu-se com uma mão enfaixada. "Não há nada que eu possa fazer por ele." "O que você quer dizer?" perguntou o prior de Vendée. "Quero dizer que não posso fazer isso hoje à noite. E ele me disse para não fazer de novo de qualquer maneira." Ela virou-se e começou a sair da sala. "Irmã Claire, por favor, ele pode estar morrendo", disse Vaca Cantora. Ela benzeu-se novamente, mas continuou caminhando pelo corredor sem olhar para trás. No dia seguinte, ela havia desaparecido da hospedaria e sua pequena mala de viagem não estava em sua cela. Ninguém a vira partir, mas havia um bilhete em sua cama: "Sinto muito pelo seu abade. Obrigada por sua hospitalidade. Deus abençoe." Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Em seu caminho de volta para Nova Jerusalém, Vaca Cantora parou na vila de Cernolibovitz para perguntar por ela. Ela havia sido vista indo em direção à mesa do último recurso. Ele seguiu a trilha até o pé do penhasco. Uma vez encontrou uma mancha de sangue em uma pedra, mas nenhum outro sinal dela. Ela estava com Benjamim, então. O padre Mu estava certo de que o velho judeu a curaria dos estigmas do Senhor. Sentindo-se um pouco culpado por abandoná-la e a Dom Abíquio, ele direcionou sua mula para a rodovia papal que levava ao norte. Já era setembro e ele viajava sob a lua nova.